15. Sabe, queridos, semana passada, semana retrasada, eu fui impactado com uma revelação de Deus. Que o Espírito Santo é uma pessoa. É impressionante como isso é uma coisa que a gente sabe, mas que a gente se esquece. E a gente estuda a doutrina da Trindade. A pessoa de Deus Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. Mas entender o Espírito com as características de uma pessoa torna de fato mais claro a necessidade que a gente tem de sermos verdadeiramente o templo ou o corpo, onde esse Espírito que não tem corpo possa habitar e viver em nós e através de nós. Moisés, quando estava com esse desafio de levar o povo de Israel para a terra prometida, ele recebeu uma proposta de Deus, e Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou enviar o meu anjo contigo, porque se eu for, esse povo vai sofrer, porque eles não podem andar comigo. Moisés falou, versículo 15, então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais, preste atenção nisso, o que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O que mais? Então a gente sabe do plano da salvação, sabemos que Jesus subiu e que Ele enviou o Espírito para que Ele vivesse dentro de nós. Sabemos que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor, o Espírito Santo é soprado dentro das nossas vidas. E é isso que eu queria falar com você hoje, sobre a presença de Deus dentro do seu coração, dentro da sua vida, vivendo através da sua vida. Porque eu tenho descoberto uma tragédia. Eu tenho descoberto que muitos cristãos estão buscando a Deus por causa daquilo que Deus pode fazer e não por causa daquilo que Deus é. Muita gente busca o Espírito Santo para ver o poder, se quiser desligar, vamos desligar, para ver o poder de Deus e não para entender que Deus quer viver através da sua própria vida. E quem tem a presença de Deus, efetivamente terá o poder de Deus. Mas quem vê o poder de Deus, necessariamente não terá a presença de Deus. Os leprosos queriam só ver o espetáculo. Os famintos que seguiam a Jesus, não pelo que Jesus era, mas porque ele multiplicava os pães. Né? E a gente sabe que tem muitos cristãos que estão buscando a Deus por aquilo que Deus pode fazer. E é interessante que quando a gente faz isso, a gente diminui o poder de Deus nas nossas vidas e minimiza ele, porque se eu quero um carro, eu oro para Deus me dar um carro e Deus me dá um carro, mas se eu estudo o trabalho, também consigo um carro do mesmo jeito. Então eu estou diminuindo Deus ao nível de um trabalho. Então se eu estou com uma doença, eu vou no médico, o médico me cura, eu oro, Deus me cura, eu estou diminuindo Deus ao nível de uma cura. E se eu quero um casamento e eu vou, né, você faz aquele cabelo bonito, faz aquela maquiagem espetacular, você emagrece uns 20 quilos no mínimo, pode até ser que dê conta. E aí você ora e Deus te dá. Mas se você fizer algum esforço, você consegue também. Então a gente tem usado Deus, usado o espiritual, para conseguir o que é natural. Estamos diminuindo a santidade de Deus, quando ao invés de Ele viver em nós estamos querendo que Ele nos ajude a nós vivermos do nosso jeito. Isso não pode ser assim. Moisés, ele fala: olha, não me deixa o povo, não me deixa o povo, nem a mim, irmos se você não for conosco. Aí Deus fala: eu vou com o anjo do Senhor, vai. E o anjo do Senhor estava ligado ao poder de Deus. Né? O anjo do Senhor foi aquele que deu o recado para Sara, que Sara teria um filho no Moed, no tempo apropriado, no tempo determinado de Deus. O anjo do Senhor quem
veio lá em Sodoma e Gomorra e fez aquele movimento todo. Então o anjo do Senhor era entendido ou reconhecido por Moisés como a representação da manifestação do poder de Deus, e de repente Moisés fala, não é isso que vai fazer a distinção entre eu e as outras pessoas. Não é a manifestação do milagre, não é a manifestação do poder. O que mais pode fazer a distinção entre nós, eu e todos os povos da terra? Só a presença do Senhor fará diferença entre nós e os demais povos da terra. Pode parecer estranho, mas existe um espírito sem corpo que quer dominar a sua vida, que quer viver do jeito dele, através da sua vida. Os teólogos de plantão aí, qual o corpo de Deus? Não sei, mas Moisés fala, me mostra a tua glória. Aí Deus fala, não, vou tapar que eu passe para a minha mão. Será que Deus tem mão? Quero me ver pelas costas. Será que Deus tem costas? Não vou deixar você ver minha face. Será que Deus tem face? E quando eu lembro do Espírito, eu lembro de Joel, derramarei meu Espírito. Será que o Espírito é líquido? O seminarista adora fazer essas perguntas espetaculares. Espetaculares, Mas a ideia é que você seja alguém que quando olharem para você, possam ver a Cristo. Eu vou encerrar com Efésios 5, Efésios 5, 18. Quando Paulo ele fala exatamente isso. Efésios 5, 18 e 19, Deixa eu ver se está certa a referência. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Eu fui procurar esse texto aqui no original grego. Tem um site, não deixa o professor Jackson saber disso, mas é Bible Hub, ou Bible Hub, Bible HUB, tem tudo de grego. Tempo, aurez, tudo. Chama para entrar? Já falei. Nota aí. E esse, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher com o Espírito, vírgula, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa vírgula não cabe, essa vírgula não existe. Encher-se pelo Espírito. O Espírito, ele está no objeto indireto, ele precisa de alguma coisa para que ele aconteça. E quando o autor aqui fala, falando com salmos, na verdade, hino, por exemplo, o hino da palavra grega ode, era um cântico dado aos vitoriosos da guerra. Os cânticos que ele fala, cânticos espirituais, não existe essa coisa no grego, é spirituals. Então fala que é uma própria linguagem gerada pelo Espírito, que faz com que você emita ações, que você agradeça, que você seja grato, e isso vai fazer com que você manifeste a presença do Espírito Santo na sua vida. Então o que eu quero dizer para você é que a sua linguagem precisa ser atualizada. A manifestação do seu corpo precisa ser atualizada. Senão você vai viver a vida inteira no Evangelho de mediocridade, querendo as coisas deste mundo e usando Deus para que Ele lhes dê. E quando chegar o dia mau, e Ele vai chegar, aliás, não sei quantos oram pedindo a Deus que cumpra essa profecia, porque a Bíblia fala, não, eu peço que os tires do mundo, mas que tires do mal, porque no mundo tereis aflições. Amém? Você recebe isso na tua vida? Amém. Ninguém ora para essa profecia se cumprir, Mas vai chegar o dia mau. E quando chegar o dia mau, se você não tiver com uma maturidade de um servo de Deus, que aprendeu a viver uma vida na presença de Deus, você vai querer ver um milagre, vai querer ver algo espetacular. E quando aquilo que é milagroso, espetacular não acontecer, você vai ficar frustrado, desiludido, vai entrar em crise e vai dizer, cadê a minha fé? Querido, a sua fé nunca se moveu do lugar onde ela estava. Porque o que importa no nosso relacionamento com Deus não é o que Deus faz, mas quem Deus é. Isso faz toda a distinção entre nós e os outros povos da terra. Então o que você precisa? Daquilo que você não tem. Você precisa de tempo para fazer com que o seu coração seja, como Moisés subiu no cume do monte, mas com que o seu coração seja impregnado pela presença de Deus. Você precisa de tempo na presença de Deus. Ler a Bíblia não para pregar.
Estudar um livro não para fazer a prova, mas para poder alimentar o Espírito Santo que habita dentro de você. Ele é uma pessoa, ele tem vontades, tem desejos, e a partir do momento que você deixar que ele viva, outros vão ver a face de Cristo através da sua face. Amém? E se o ministério gravado em letras produziu a glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem olhar o rosto de Moisés que brilhava, quanto não será de maior glória o ministério do Espírito? Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus.